Bem, senhores, boa tarde. Novamente retorno aqui ao Conselho Regional de Contabilidade e em todos os locais em que eu vou palestrar, eu faço uma apresentação muito rápida do Conselho. O meu maior público pode parecer que não é verdade, mas não são contadores. O meu maior público se subdivide em dois grupos, médicos e advogados. Eles me convidam constantemente para palestrar para eles e junta muita gente. Então, todas as vezes que eu vou palestrar, eu levo o Conselho Regional de Contabilidade, embora eu não faça parte como membro efetivo do Conselho, mas somente como convidado há quase 12 anos para palestrar em nome dos contadores e para os contadores. Então, basicamente, eu gosto de dizer que nós temos um projeto de educação continuada, ao qual eu me incluo, que provavelmente é o maior do Brasil, caso vocês não saibam. Como foi dito, o Conselho Regional se subdivide em 3 pilares. Registro, fiscalização. Nós aqui estamos presentes e unidos juntamente no desenvolvimento profissional, ao qual eu chamo vocês a virem sempre que necessitarem aqui no 3º andar ou em qualquer evento que exista. O Conselho é o único local que tem eventos todos os dias, incluindo os sábados, inclusive no interior. Nós temos a grata satisfação de ter um doutor como presidente, que é o Ladeira, que é um dos senhores professores de contabilidade pública. Ele é um contador de carteirinha, mas um contador da área pública. Vários contadores atuantes, inclusive nosso vice-presidente, Samir, que tem um dos mais conceituados escritórios de contabilidade da Baixada, que comemorou esse ano 50 anos de existência. Temos conselheiros sobre todos os assuntos. Temos delegados nos principais municípios e que abrangem o estado do Rio de Janeiro. Por que eu faço essa apresentação? Porque eu palestro também para outros conselhos. E quando eu mostro o que nós somos, os outros conselhos, muitas vezes, a grande parte das vezes, ficam surpresos com a nossa atuação. E o que isso significa? Significa que não me interessa se você é da chapa 1, chapa 2, chapa 3, se você é coxinha, se você é petralha. O que me interessa é que você é contador. E se você um dia quiser passar para os outros para dizer o que é um contador e se sentir envergonhado, você diz, olha, um contador é o José Miguel, olha para ele que você vai ver. Então eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou contador. Tentei fazer 3 faculdades, só me formei em uma. Contabilidade. Tentei me formar em Direito e no meio da faculdade alguém lá em casa disse, para que você faz isso se você já tem um escritório, se você já é bem constituído. Então, dali, o meu crescimento profissional foi muito grande. Hoje, eu sou um dos poucos que diz assim, sou mestre em Ciências Contábeis, pós-graduado em Ciências Contábeis, tenho pelo menos uns 5 títulos, lato sensu, tenho vários títulos fora de lato sensu, dou aula para mestrado, dou aula para pós-graduação em Direito. Ok? Para advogados, mas de contabilidade. O que isso significa? Eu gostaria de dizer para vocês que nós, contadores, estamos atuando em todos os segmentos do mercado hoje com a nossa parte intelectiva. Leve isso aos outros e seja um contador de verdade, aquele que tem orgulho da sua profissão. Bem, nós hoje somos muito atuantes, somos 55 mil num censo que já ultrapassou, e as mulheres estão quase pegando os homens. Quando eu me formei, eram 5 mulheres numa sala de 35 pessoas. Hoje é o inverso. Eu aviso aos homens, tomem cuidado, que elas vão dominar isso daqui também, hein? Vão ultrapassar a gente. Bem, acompanhe o Conselho Regional. Em todas as mídias ele está presente, em todas as mídias ele posta conteúdo. E como não poderia deixar de ser, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou igualzinho a vocês. Eu sou um contador de carteira, eu tenho um escritório de contabilidade com 23 anos, quase, de idade. Eu estou há 29 anos no mercado, cheguei a ser controller, o cara que assina balanços de uma multinacional no Brasil. Então eu sou exatamente o contador. Perfeito? Bem, senhores, o que é que nos traz hoje aqui? Por que o auditório lotou? Porque nós não vamos falar de um assunto tão simples assim. Nós vamos falar de um estatuto, de uma lei complementar que é um estatuto,
das micro e pequenas empresas do Brasil, que foi apelidado da Lei do Simples Nacional. Então vamos quebrando paradigmas, porque a Lei Complementar 123 não é a Lei do Simples Nacional. É uma lei que traz o Estatuto da micro e pequena empresa quando se refere a questões tributárias e de relação com o governo federal. Perfeito? Por isso que ela traz as regras também do microempreendedor individual e todas as regras que falam do Simples Nacional. Então, nós vamos falar hoje sobre os pontos mais relevantes no que tangencia aos cuidados, aos riscos, vantagens e desvantagens que nós temos. Para você ter uma noção, você deve imaginar que o Simples Nacional ele se baseia na Lei Complementar 123, você a leu toda e você está apto ao mercado. Pois saiba que o Simples Nacional ele é regido por resoluções de um órgão chamado Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSM. Você quer saber como lidar com o Simples, você tem que acompanhar as resoluções. Se você acha que é pouco, de janeiro de 2017 até agora foram 11 resoluções. Cada resolução dessas tem em torno entre 50 e 200 páginas. Dessas daí, 3 já caíram e foram substituídas. Então, temos 11. 3 caíram. Então, a legislação ela é vasta. Ela deixou de ser simples há muito tempo. Ela alcançou um grau de complexidade muito grande. Então, eu peço que você preste atenção, porque o Simples Nacional hoje é chamado em outras leis, mas outras leis não conseguem afetar a legislação do Simples, porque tudo é regulamentado através da Lei Complementar 123. Então, é um erro muito grande você utilizar a legislação abrangente ou específica de outros setores e puxar isso daí para o Simples Nacional, se não foi regulamentado pelo Comitê Gestor ou não foi alterado e incorporado à Lei Complementar 123, ao qual é o nosso estatuto que nós estamos falando. Então, eu diria para você que eu não posso compreender essa lei de forma direta, pois eu tenho que observar os impactos indiretos causados no desembolso tributário vindos de outras leis. Alguns exemplos deste ano e final do ano passado são a lei da gorjeta, a lei do salão e do profissional parceiro e a lei da terceirização, e temos várias outras. E nessa ponta a gente tem sempre, então, que fazer comparações, porque ao contrário do que muita gente pensa, e do seu cliente, empresário, que chega no seu escritório e diz, eu quero abrir uma empresa pequenininha. E quando ele fala assim, quero abrir uma empresa pequenininha, por ignorância, ele imagina que já está no Simples. Não é assim que acontece? E aí ele não sabe que você tem que optar. Então, faça sempre comparações com a uniprofissionalidade do ISS do município ao qual você estiver trabalhando. Faça sempre comparações com regimes especiais que possam existir de ICMS, como bares e restaurantes. Faça sempre comparações com modalidades que existem incentivadas. E assim sucessivamente. Porque vocês vão pegar várias vezes no mercado empresários que vão fazer contas depois que abriram a empresa e vão chegar à conclusão que estavam no Simples Nacional pagando muito mais do que outras opções e regimes tributários. A parte tributária ela é cheia de segredos. Então, nós nela não temos só regimes, nós temos modalidades, nós temos opções, nós temos incentivos, nós temos regimes especiais e assim sucessivamente. E você, infelizmente, se quiser abraçar o mundo com os braços, ou seja, você quer atuar no terceiro setor, você quer atuar no comércio, você quer atuar em serviços, sendo que serviços você quer pegar desde consultório ao hospital, a plano de saúde, meu amigo, saiba que você vai ter que ler e estudar muito. Então, tente pensar nisso e talvez na questão da especialização para você não perder muita sua capacidade intelectiva e de afinidade com o que você está trabalhando. Então, logo de cara, eu gostaria de dizer àqueles que são do interior. O Simples Nacional é opcional para o contribuinte, mas obrigatório para o ente fiscalizador. Nem estados, nem municípios, nem Distrito Federal podem negar ao Simples Nacional e existem municípios que causam entraves ao contribuinte que quer aderir ao Simples Nacional em determinados mercados. Saiba você que ele não pode fazer isso. Ele é obrigado a aderir, o município e o estado, ao Simples Nacional. Saiba que existem, na parte de serviços,
3 tabelas. Qual é a diferença entre elas? Para você entender por que elas foram montadas dessa forma. Tabela 3. São serviços em geral, aqueles com especificidade e cujo INSS está dentro da tabela. Nós estamos nele. Anexo 4. Previdência social patronal. Nela não está inclusa a previdência. E a tabela 5, que é uma tabela estranha, esquisita. E ela, eu diria para vocês que se você for trabalhar com inclusão da migração das atividades que estão na tabela 5 para serem inseridas na 3, como nós já vamos ver com o fator R mínimo de 28% na folha de pagamento, você vai fazer contas e vai chegar à conclusão que pouquíssimas empresas vão fazer jus de forma favorecida a irem para a tabela 3. Por quê? Porque se eles criam uma imposição de 28% de toda a receita bruta destinada à parte trabalhista, a parte de todas as contribuições, toda a parte de salários, toda a parte de INSS, fundo de garantia, prolabore, ele está criando quase que um tributo, uma obrigação sua. Então não se esqueça de somar esses 28 à alíquota efetiva, porque é obrigatório isso daí, esse desembolso. Então, saiba que essa tabela depende do fator R e é ela que precisa a maior parte dos cálculos. O cálculo é muito simples. RBT12 vezes a alíquota menos a parcela a deduzir dividido pelo RBT12. RBT12 é a receita bruta dos 12 últimos meses acumulada. Para que inventaram essa tabela dessa forma? É muito simples de entender. Disseram que era para a progressividade, mas é justamente para não conseguir se fazer ela na mão. É muito simples de entender. Quem estudou matemática, como eu estudei, eu fiz faculdade de matemática, mas também não me formei. Você sabe que quando você quer confundir a cabeça de um aluno numa equação, você enche ela de variáveis que não causam distorção nenhuma. O que causa na visão de quem está fazendo a equação? Uma confusão mental enorme. Então a tabela se torna progressiva na tributação e quase impossível de fazer o cálculo. Perfeito? Então ela se torna mais difícil de fazer comparações. Bem, inicialmente vamos tentar traçar alguns pontos que você, como profissional de contabilidade, tem que saber antes de entrar introduzido firmemente no Simples Nacional, porque há tipicidades. Primeiro, a lei do salão e profissional parceiro. Primeiro, você tem que saber que existe a resolução do Comitê Gestor número 140, que substituiu, salvo engano, a 137, que diz o seguinte: o salão parceiro deverá. Eu já falei com vocês e torno a repetir, a lei fala contigo com 2 palavras sempre. Quando é uma obrigação do contribuinte, é deverá. Você não tem arbítrio, não tem escolha. Você faz e acabou. Se não fizer, sanção e penalidade. E a lei, quando é a teu favor, é poderá. Não fez, dane-se, diz a lei. Você podia ter feito, não fez porque não quis. Perfeito? Então a lei não te deu escolha. Ela disse: o salão parceiro deverá emitir documento fiscal para o consumidor, informando o total das receitas, as receitas dele e as receitas do profissional, mesmo que o profissional seja parceiro e tenha direito a um percentual de tudo. E ele vem e diz assim: o profissional parceiro deve emitir uma nota fiscal destinado ao salão relativamente ao valor da cota parte dele. E mesmo assim, você informa na DAISN que isto daqui, o CNAE, você já avisou que o CNAE é de salão, informa que tem dedução da cota parte e vai tributar pelo líquido. Entenderam? O que é que ele diz? Deverá fazer assim. Não fez, o problema é de quem? Não venha depois tentar consertar, diz a lei. Agora é processo administrativo. Então toma muito cuidado com esses erros, porque ele não permite o erro. A lei também determinou que o salão parceiro, para estar no Simples Nacional como salão parceiro,
ele é responsável pela cota-parte retida, ele retém a cota-parte do profissional parceiro, ele toma conta de todas as finanças dessa relação e automaticamente a lei começou a falar com a gente, disse qual é o KNAI, disse como é a escrita contábil, ela disse quais são as contas de passivo e as contas de ativo e como é o controle administrativo. Então saiba você que o salão que você toma conta é obrigado a isto daqui. Ele não tem arbítrio e muitas vezes ele vai imaginar que quem é obrigado a informar a ele é você, como contador. Toma cuidado com essa relação. Logo, a gente sabe que o profissional parceiro, ele não pode ter contato com pagamentos e recebimentos. E boa parte dos salões hoje está com a maquininha de débito e crédito na mão do profissional. A lei determinou que isto, ouça a palavra, é proibido. Está sujeito à exclusão da lei da parceria, sanções e penalidades retroativas. Isto faz parte da interpretação do Simples Nacional, porque a Lei Complementar 123 foi alterada, salvo engano, no artigo 12º da Lei 12.953, e incorporou isto daqui. Então, isso faz parte, ele traz essa tradução de controles internos de área tributária e de como tem que ser feito, você não tem opção. Ótimo. Então, ela disse que se você atender isso, a cota-parte que vai para o profissional parceiro não entrará no computo da receita bruta do salão. Mas se você não fizer isso, sinto muito, só existe uma outra relação que a Receita Federal e a Inspetoria do Trabalho entendem, é trabalhista, CLT. Entenderam essa questão? Então vocês têm que tomar cuidado, porque a lei do Simples Nacional abraçou isso. Mês passado, o município do Rio de Janeiro, escutem o que eu vou falar, mês passado, o município do Rio de Janeiro, mesmo a lei tendo entrado em vigor em março de 2017, e o Simples Nacional para efeitos de tributação em janeiro de 2018, eu vou repetir, mês passado, o município do Rio de Janeiro solta uma resolução determinando que o profissional parceiro deverá emitir uma nota fiscal carioca diária para o salão parceiro. Terminou o dia, se o teu profissional parceiro trabalha até as 10 horas da noite no salão, terminou o dia, ele vai somar tudo que ele fez, que ele obteve de cota parte, e emitir uma nota fiscal carioca contra o salão. Se não fizer isso, ele não está na lei da parceria. Vocês entenderam isso? Tudo isso faz parte da lei do Simples Nacional e do MEI. E você não tem arbítrio. Você tem que fazer isso. Perfeito? Aos salões parceiros optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional. Senhores, se você entrega uma obrigação acessória atrasada 6 meses, você não vai à falência? Eles entregaram como nós temos que trabalhar 7 meses depois do início da legislação entrar em vigor sobre a arrecadação tributária. Fique em silêncio e agradeça a Jesus por ter sabido disso daqui, porque talvez você nem soubesse, não é isso? E é impressionante. Bem, alcançamos então as más notícias do setor de salões de beleza e entramos nas boas notícias do setor de bares e restaurantes, hotéis, etc., que também tem serviços de quarto que tratam da gorjeta. Perfeito? A gorjeta diz para você o seguinte: não constitui receita própria dos empregadores do restaurante e destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeios determinados em uma convenção, da mesma forma que a lei da parceria. Elimina-se a obrigatoriedade da contribuição dos sindicatos, mas cada vez os sindicatos são transformados num instrumento verdadeiro de trabalho. Certíssimo isso. Então, os sindicatos patronais e laborais da área de salões de beleza têm que homologar e têm que dar o apoio na homologação dos contratos, e os sindicatos da área de restaurantes têm também a mesma coisa. Então, a lei vem e diz qual é a base de cálculo dos tributos, a escrita contábil como é feita, estão vendo?
Senhores, nenhuma lei vem assim para você, conta debita, conta tal, credita, conta tal, não é isso? Ela conversa contigo e você mentalmente faz os lançamentos contábeis. Não é assim que funciona? E é isso que a lei de 1 página e meia, como a anterior, diz. Então, nós já sabemos que esses recursos serão pertencentes ao corpo de trabalho que recebe a gorjeta, sabemos como você vai destinar isso contabilmente. Isso é um passivo seu. É uma obrigação sua de passar para os garçons. Perfeito? Uma obrigação do restaurante. Perfeito? Então, ela traz como é o movimento da conta corrente e você tem que alertar o dono do restaurante que, se ele quiser estar no Simples Nacional, ele é obrigado a cumprir isso. Porque se ele não cumprir isso, ele vai ser excluído dessa relação. Vejam só, as empresas que cobrarem gorjeta que tratam deverão, para as empresas inscritas no regime tributário diferenciado, Simples Nacional, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção. Meu amigo, você vai avisar ao dono do restaurante. Você retém se quiser, mas é obrigado a passar a gorjeta toda para os garçons. Facultada a retenção de quê? De 20% da gorjeta referente aos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. Ora, então o que ficou facultado? Pegar 20% para custear esses encargos. Não pegou, o problema é seu. Pegou, tem que estar na escrita contábil. Porque toda a parte tributária, a Receita Federal já se pronunciou por diversas vezes, tem que estar na escrita contábil, senão eles não aceitam. Perfeito? Devendo o valor remanescente ser revertido a favor do trabalhador. Para as demais empresas, lucro presumido e lucro real, 33%. Então você já percebeu que eu estou falando contigo e não estou nem lendo a Lei Complementar 123. E esses impactos são terríveis. Entra então a Lei da Terceirização. A Lei da Terceirização também fala do Simples Nacional. 4 páginas. Ela vem e te diz: não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte que realizarem cessão ou locação de mão de obra. O que é que ele está dizendo? As empresas do Simples Nacional não podem ser terceirizadas. Eu não posso fazer uma terceirização com cessão de mão de obra ou locação de mão de obra através dessa lei inovadora. Entendeu? Tipo, você é um hospital e quer terceirizar o trabalho com o seu corpo clínico. A lei diz, não pode. Eu vou ler mentalmente para vocês. No ano passado, o deputado atual, que é o relator da alteração da lei do Simples Nacional, veio ao Conselho Regional de Contabilidade e solicitou que houvesse um trabalho dos contadores para entregarem o que entendiam como as necessidades de adaptação da lei do Simples Nacional. Perfeito? O Conselho Regional, eu tive a honra de me convidar para fazer parte desse grupo. Isso foi anunciado no jornal do CRC, nos e-mails, na fanpage, etc. No dia em que nós fizemos a audiência aberta ao público, senhores, só não vieram nem 20 contadores. Por quê? Porque nós não acompanhamos o que é noticiado na nossa categoria. Ótimo. Mas daí nós filtramos 3 alterações que foram solicitadas, e dessas 3 alterações, uma delas, a primeira que selecionada, nós selecionamos das 13, 4, uma delas foi que a próxima legislação do Simples Nacional possibilitasse o quê? A terceirização. E nós fizemos isso, concebemos num documento exatamente no formato de um projeto de lei e entregamos ao deputado. Perfeito? Entenderam, senhores? O que eu gostaria de continuar a passar para vocês é que não só as alterações que vêm por intermédio de tabelas, porque se tornam obrigações quase que como se fossem acessórias, porque a gente imagina que as obrigações acessórias são aquelas que nós temos que entregar. E boa parte das vezes não são obrigações que nós temos que entregar. São obrigações que nós temos que saber e fazer. E quando nós temos que saber e fazer, e descobrimos que boa parte de nós nem sabia do que estava acontecendo e que os órgãos congraçados das categorias, como as associações brasileiras de restaurantes, por exemplo, Associação Brasileira de Salão de Beleza,
passam isso numa velocidade muito maior do que a gente tem acesso a elas. Nós ficamos surpresos quando o empresário chega a você e pede que você dê explicações e você não sabe do que ele está falando. Quando você vai fazer o cálculo, você apresenta para ele que realmente houve um pagamento exacerbado, gigantesco, muito superior ao que seria se fosse feito da outra modalidade ou da modalidade que ele entende que ele teve acesso. Isso nos causa, infelizmente, um problema muito grande. Por quê? Nós não tivemos acesso à informação. Ora, mas a culpa é sua? É, porque você tem que ter essa informação e tem que correr atrás dela. E como vivemos no mundo online, redes sociais, grupos de redes sociais, etc., você tem que se filiar a elas, você tem que ser intenso, você tem que estar ali para saber de tudo que é alterado. Tá? Então, vejam só o requerimento. Requer a pensão ao projeto de lei 341 que saiu, não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. Aquilo que eu acabei de ler, o que é que nós pedimos? A justificativa da exclusão da citada norma, ela é de extrema importância, visto que essa está completamente distoante à realidade atual do mercado brasileiro, em que 91% das empresas no Brasil são de pequeno e médio porte. Logo, a gente pede, numa redação, que seja alterado isso daí, e nós pedimos que a União, Estado, Distrito, possibilitem as empresas do Simples Nacional a entrarem na regra da terceirização, entenderam? Por quê? Porque se não for assim, qual é o incentivo para as empresas pequenas hoje prestarem serviços nobres? Perfeito? Pode voltar? Bem, e aí muitos não sabem que aqui nós da área contábil lutamos com isso e tentamos fazer alterações e tentamos fazer com que os órgãos hoje públicos nos ouçam, entendam quais são as nossas dores, observem o que a gente está pedindo e diria, você que é contador, mande as informações que você achar, observações interessantes para cá, porque tem reuniões direto aqui, tem comissão de escritório de contabilidade, vamos criar a comissão de assuntos tributários, etc. E a gente tem que começar a participar disso, porque senão vamos ficar fora do mercado, a gente só vai ter mão de obra para fazer, fica terrível. Bem, então eu avanço um pouco e vamos falar da distribuição de lucro nas empresas inseridas no Simples Nacional. Peço a você atenção, pois esse assunto ele é complicado, porque o Conselho do Simples Nacional, o Conselho Gestor, já determinou quais são as regras de distribuição do Simples Nacional. E veja só, primeiro, solução de consulta. Então é um posicionamento da Secretaria da Receita Federal. Pagamento de prolabore é obrigatório para todos os sócios que exercerem atividade em uma empresa, incluindo-se Simples Nacional. Não há possibilidade de um sócio exercer um labor sem ter prolabore, nem que seja pelo mínimo. Senhores, isto não tem defesa, tá? Para o advogado tem, para você contador não. O processo é caríssimo, não entra nessa, avisa o seu cliente, está ali a base legal. Agora, se um advogado, que essa é a praia dele, diz, eu derrubo, ele derruba. Não você que é contador. Postulados, convenções e princípios são a nossa regra de primária, nossos princípios. E um deles é do conservadorismo. Nós temos que ser conservadores. Não briga. Vai legalizar uma empresa? Apresenta isso. E nós sabemos agora que o Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal determinou que a fiscalização pela Receita já está quase atingindo um grau absoluto. Então, a fiscalização da Receita Federal, estados e municípios, deixou de ser somente pela Receita e passou a ser pelo quê? Aquisições e movimentação financeira. 77 mil foram as autuações referentes do período de novembro a dezembro do ano passado, acho que numa operação piloto, 77 mil.
Então, eles pegam todas as aquisições que uma empresa fez ao longo de um período, vão à Receita e perguntam como você pode ter dito que faturou isso se a tua aquisição foi bem maior. Cabe a você esclarecer como. Então, eles já disseram, o indício de movimentação incompatível vai cair na malha fina. Perfeito? A operação piloto já foi startada. Depois, distribuição de lucro. Senhores, distribuição de lucro, pessoa inserida no presumido, no Simples Nacional, distribuindo lucros isentos em limite superior à presunção, que é o lucro presumido, são obrigados à escrita contábil no padrão das normas brasileiras, que obedece às normas internacionais dos IFRS. A Receita Federal anunciou isso no Plano Anual de Fiscalização. No fim, eu vou mostrar para vocês o vídeo do presidente do secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional. Eu fiz essa pergunta para ele no Conte Rio do ano passado. Vocês vão ouvir a resposta dele sobre o MEI. Eu pergunto, o MEI não precisa de escrita contábil? Perfeito? Então aguarde você ver a pessoa mais poderosa do Simples Nacional falando, dando a resposta. Então, senhores, não se esqueça disso que eu acabei de falar. Tudo isso daí faz parte do Simples Nacional, ok? Saiba você que o Simples Nacional tem itens que não abrange. Por exemplo, substituição tributária, não adianta. ST calculada como ICMS, contribuinte normal. Não adianta absolutamente nada estar no Simples para você tentar fugir da ST. Ela é normal. Segundo, estoques ou operações ou prestações de mercadoria sem documento fiscal. Seu cliente vendeu ou comprou sem nota fiscal, isso foi identificado, é excluído do Simples Nacional, está escrito na legislação brasileira. Terceiro, não adianta ter uma empresa do Simples Nacional tentando se beneficiar da incidência tributária da importação, que é como se fosse alíquotas do lucro real. É calculado igualzinho, não tem economia absolutamente nenhuma. Quarto, diferencial de alíquota. Comprei bens de uso de dia a dia, ou então ativo imobilizado, tem que pagar os 7% se o bem vier fora do Rio de Janeiro. É igualzinho a tributação das empresas no regime normal. Então, esses itens não adianta nada que o Simples não consegue atingir. Logo, eu diria para vocês, uma das maiores fontes de autuações do Estado do Rio de Janeiro está aqui, nesse slide. Você tem um cliente que compra material de uso e consumo ativo imobilizado de fora do Rio, veio de São Paulo, ele vai comprar um elevador para a empresa. E aí ele acha, pô, maravilha, o elevador lá é mais barato do que aqui, então faz conta, porque vai ter que pagar o diferencial de alíquota. Então, no final, ele não saiu nada mais barato. Perfeito? Então, não se esqueçam desse slide. E depois, o regime, o Simples Nacional permite 2 regimes tributários, caixa e competência. Mesmo assim, a escrita contábil é sempre por competência. Mas ele permite 2 regimes. E quando você vem para o regime de caixa, saiba você, caso você opte pelo regime de caixa e não receba por uma venda, ou seja, está parcelado ou é inadimplência, vai pagar todos os impostos e contribuições auferidas, mesmo que não tenha recebido. Quando? Encerrar a atividade da empresa. Quando? Retornar ao regime ou ir para o regime de competência. Quando for excluído do Simples Nacional. Entenderam? Então não adianta absolutamente nada dizer para o seu cliente. Migra para o presumido ano que vem, ele tem uma penca de valores a receber. Ele vai ter que pagar tudo num supetão só. Bem, a gente avança então. Eu chamo a atenção para alguns destaques que estão na lei do Simples e que dizem assim, uma empresa do Simples Nacional, quase que por lei, é proibida de dar prejuízo. A lei praticamente diz isso matematicamente, ela não pode dizer assim, mas ela, por redação, diz,
a empresa, você faz contas, não pode dar prejuízo. Vocês vão ver. Bem, vejam só. Primeiro, a escrituração é obrigatória. Escrituração contábil completa para quem quiser distribuir lucro acima da base presumida. Escrituração ou livro caixa. Livro caixa para apresentar ao fisco quando você não distribui lucros pela base, acima da base presumida. E eu vou fazer um cálculo para vocês da base presumida, qual é. Bem, ela vem e te diz o seguinte: não poderá se beneficiar do tratamento do Simples Nacional aquela empresa cujos titulares guardem cumulativamente com o contratante do serviço, quem contratou, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. O que é que ele diz? Sabe aquele projeto de planejamento tributário terceiriza o diretor, terceiriza o gerente numa PJ? O Simples diz que isso é proibido, é fator de exclusão. Então, esse projeto que é tão utilizado hoje, ele não entra em vigor, porque a própria lei já o prevê como um fator de exclusão. A opção pelo Simples é irretratável para todo ano. E aí ele vem e diz assim: leve em consideração a receita bruta do ano anterior. Então não adianta ir diminuindo a receita para você entrar numa tabela às vezes menor, porque agora a tabela é proporcionalmente progressiva. Então, faz as contas projetadas para frente, porque talvez você faça uma ginástica enorme para diminuir o RBT12 e não vai surtir tanto efeito. A tabela mudou. Aí ele vem e diz assim: a opção pelo Simples Nacional implica na aceitação do sistema de comunicação eletrônica. Você tem o ECAC, não acessa os e-mails pelo ECAC, diz: não faz isso porque eu posso ser intimado. Meu amigo, quando você opta pelo Simples Nacional, automaticamente você se declarou optante pela comunicação eletrônica. Então pode clicar quantas vezes quiser, porque você já é obrigado àquilo. Então não adianta absolutamente nada dizer que não vai clicar ali. Exclusão de ofício se dá quando? Ofereço embaraço à fiscalização. Chega o fiscal e diz assim: eu gostaria de entrar na empresa. E agora não dá, estão lavando o chão. Daqui a meia hora. Não dá, o sócio não está. Eu queria fiscalizar. Não posso, não tem ninguém para receber. Ele pode te autuar por embaraço. Depois ele diz assim: resistência à fiscalização. Ele viu um livro preto em cima da mesa, porque a sua empresa está no Simples, não é obrigada à escrita eletrônica, enviada pelo SPED, viu ali, diário da empresa tal. Eu quero aquele livro. Você, não te entrego. Você não pode fazer isso. E aí ele vem e diz assim: constituição ocorrer por pessoa interposta. O que você fez? Você vendeu um planejamento tributário em que existe uma empresa que revende móveis e utensílios. Você transformou ela em 10 no Simples Nacional. Você colocou uma pessoa intermediária entre realmente o sócio e o consumidor final. Ele diz que isso é um fator de exclusão do Simples Nacional se for detectado que é por interposta a pessoa. E falta de escrituração, no mínimo, do livro caixa. Se você não distribui lucro, beleza, livro caixa é obrigatório. Não entreguei, vai ser excluído do Simples Nacional. Aí ele vem e diz assim: primeiro, sou excluído do Simples Nacional se eu não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária. Ora, Miguel, não existe quebra de sigilo? Não é quebra de sigilo. Ele não pediu o teu extrato bancário. Ele vai te oficiar perguntando assim: o seu livro Razão reflete exatamente o extrato bancário? O que você vai dizer, sim ou não? Se você disser não, ele não vai te autuar? Automaticamente ele caminha para o juiz, quebra de sigilo. Ele próprio disse que não. E aí você diz assim: sim. E aí ele identifica que não é igual à movimentação bancária. E agora? Indícios fortes de sonegação intencional. Então saiba que o Simples Nacional, ele tem esses percalços que nos pegam descalço muitas vezes. Eu sempre disse: a Receita Federal brinca de fiscalizar o Simples, porque o dia que ela quiser fiscalizar o Simples de verdade, aí a gente tem realmente que prestar atenção. Vejam só, não tem como gerar prejuízo numa empresa do Simples. É fator de exclusão quando as despesas pagas superaram em 20% o valor de ingresso de recursos. Ingresso de recursos. Entrou R$100, paguei 121 ao ano. Não pode. Estão vendo ali? Está escrito na lei.
A lei também diz assim: as aquisições numa empresa comercial de mercadorias forem superiores a 80% dos ingressos de recursos. Entraram 100 recursos e eu adquiri mercadorias em 81% desses recursos. O que é que ele disse? Não aceito. Logo, ele está controlando o que é teu? A margem de resultado. Aí ele vem e diz assim: é fator de exclusão quando você omitir folha de pagamento ou de documento previsto na legislação previdenciária, trabalhista ou tributária. Ele anunciou para você: se por acaso for constatado que eu peguei funcionários sem registro, o que é que acontece contigo? Excluído do Simples Nacional. Então, essas questões que são adotadas na lei, elas são, muitas vezes, escondidas e a gente não nota. A gente avança e também sabe que a competência de fiscalizar é dos 3 órgãos administrativos, Estado, município, federal, compartilham a partir do ano passado. A fiscalização, sua competência, abrange todos os tributos do Simples Nacional. Então, é município, não vai entrar na minha empresa que é comercial, não entra, não entra, não entra. Não entra? Embaraço a fiscalização. Então, o Simples Nacional deixou de ser simples há muito tempo, ou estou enganado? Isso veio sendo amadurecido com o tempo. Eu vou te mostrar, então, matematicamente, por que eles querem exclusão do Simples Nacional e, em termos financeiros, monetários, não adianta, senhores. Pode vir o candidato que disser: vou incentivar a desoneração do Simples. Por favor. O Simples Nacional coloca nos cofres públicos 5% de toda a arrecadação brasileira. Vamos desonerar mais ainda? É só olhar a estatística tributária de resultado da Receita Federal. 80% da arrecadação brasileira está concentrada em 3% do CNPJ de suas empresas do lucro real. 14%, de 14% a 19% de todos os ingressos nas empresas do lucro presumido. As empresas filantrópicas colocam no governo quase que a mesma receita tributária que as empresas do Simples Nacional, quando colocadas com tudo, INSS, Fundo de Garantia, etc. Então, não tem mais como desonerar as empresas do Simples Nacional. Então, vejam só, resolução diz que a partir de agora que nós temos uma tabela que vai a 4.800, manteve-se a regra anterior. Se por acaso você teve excesso de receita bruta acumulada no ano superior a 20%, você vai ter a sua exclusão no mês subsequente a esse montante. Se por acaso a receita bruta ultrapassar 4.800 e for inferior a 20%, a sua exclusão do Simples é postergada para o ano seguinte. Não mudou nada, só mudou a base de 3.600 para 4.800. Como ocorreu do ano passado de 3.600 para esse, no período embrionário? Se você teve um valor inferior a 20%, 3.600, que dava 4.240, não é isso? Não me lembro mais. Que dava esse montante, você não pedia exclusão do Simples. E se você teve superior, você pedia a exclusão e automaticamente no ano seguinte a inclusão. Era isso que a regra do comitê gestor disse para nós. Então, você teve que acompanhar isso. Agora, perceba só, eu vou fazer umas observações. Primeiro, o Simples Nacional, o limite dele de receita tributada com o ICMS dentro é 3.600.000, numa alíquota efetiva de 11,88. Já no lucro presumido, o ICMS é sempre calculado por fora, vai a 78 milhões, numa alíquota efetiva final de 25,53, sem o confronto das entradas de ICMS. Só para efeito didático, porque é assim que eles autuam, eles excluem completamente as entradas, porque eles não têm, dizem que não tem esse montante, cabe a você se defender na justiça. Então ele vem e diz assim: olha, vou apresentar para vocês em cálculo percentual, base redonda 100, perfeito? Então eles vêm dizer assim: imagine a empresa do Simples Nacional que no ano obteve receita bruta de 1 milhão. Lá na tabela do Simples é 8,45. Ótimo. Então a arrecadação do Simples 84.500. Se você for excluído e for para o lucro presumido,
na base de 1 milhão, ele aplica bruto as alíquotas todas. Informa, se for da Receita Federal ao Estado, que isso aconteceu, o Estado corre atrás de você. E, ao contrário, também existe. O Estado fiscaliza e informa a Receita Federal. Você foi excluído, ele te aplica 25,53, vai dar 255 e 300. Uma variação de 302%. Se essa empresa já não paga isso, vai pagar isso? Por favor, né? Tá ótimo. Então é aquela história. Vamos fingir que a gente acredita, que a gente corre para frente. Ótimo. Só que se ele terminasse por aí, tá ótimo. Mas ele não termina por aí. Cabe frisar que eu não calculei aí dentro o valor do INSS, que eles excluem também. Bem, então só tributos federais e estadual. Então ele pega 255 e 300, aplica, diminui 84,500 que você já pagou, se for uma fiscalização bacana, vai dar 170,80, ele aplica a multa de ofício, 75%. Não vou nem corrigir pela Selic. Dá 128,100, perfaz um total que ele vai te cobrar de 298,900, ou seja, uma majoração líquida financeira mínima de 354%. Seu empresário vai pagar? Já era, amigo. Quebrou. Não é assim? É isso que nós vivemos vendo nos escritórios de contabilidade e nas empresas. Quebrou, literalmente. Aí o que ele faz? Ele vai, abre um CNPJ antes de quebrar no nome da filha, a filha quebra no genro, o genro quebra no neto, o neto quebra na esposa, a esposa está quase doente, vai ao óbito na mãe da esposa, no cachorro, e aí vai assim. E aí, quando você vai olhar, está a família toda encrencada. Não é assim que funciona? É assim. E aí dizem que o empresário brasileiro é empreendedor. E eu digo, é desesperado. Porque ele vai e pega toda a família e entra nessa ciranda suicida. Não é assim que funciona? Vocês que são contadores, trabalham em escritórios. Pois é. Lucros distribuídos. A resposta é muito simples. A Receita Federal diz que ativos temos 5 milhões e meio de CNPJs. Eu já vi um outro instituto dizer que são 14 milhões de CNPJs no Brasil. Ah, deve ser. Porque 9 milhões estão inativos, estão quebrados, estão sem movimento. Entenderam? Por causa disso. Bem, lucros distribuídos. A legislação do Simples Nacional determina que o lucro a ser distribuído, ele é igualzinho ao lucro presumido, igualzinho. Ele diz assim, deve-se aplicar os percentuais para calcular o imposto de renda com base do presumido sobre a receita bruta. E daí diminui o imposto sobre a renda desse resultado, e diminui da receita bruta. Esse é o valor do lucro presumido que você pode, do lucro do Simples Nacional, que você pode distribuir isento de tributação sem os 27,5% da tabela do imposto de renda ou o valor equivalente. Então eu vou fazer um cálculo conforme a lei determina. Qual é o lucro que se pode distribuir numa empresa de 100 mil reais de receita bruta? Ela diz assim, aplica-se o percentual da presunção de lucro, que no caso hipotético seria 8% sobre o valor da receita, uma empresa de comércio, obtendo lucro de 8 mil. Perfeito? Do valor apurado no passo 1 será subtraído o devido no Simples Nacional aplicado do imposto de renda, 240. Subtrai-se então 1 de 2, tenho 7.760. Então uma empresa de 100 mil reais de receita bruta só pode distribuir lucros em 7.760 se não quiser ser tributada. Quero distribuir mais, quero distribuir 20 mil. Tem que ter escrita contábil que, nos padrões das normas brasileiras atuais, que representam as normas internacionais dos IFRS, que comprovem o lucro. Ah, não tenho. Diz a Receita que o quê? Não pode distribuir o lucro. Por quê? Aonde ela se baseou? Na lei. Entenderam isso? Por isso que eu disse que a Receita Federal brinca de fiscalizar. Que o dia que ela quiser fiscalizar, e o município souber que isso acontece, o Estado também, vamos ter problemas, não vamos ter problemas? Bem, então, a distribuição de lucro acima da base presumida está estabelecida na lei complementar como manter a escrita contábil nos padrões atuais completos brasileiros. Está na lei isso escrito. Perfeito? Ótimo. Então a gente já sabe que a lei ela traz sutilezas. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, caros colegas contadores, nós contadores, em todos os eventos que vocês vão comigo, todas as aulas que vocês assistem, eu digo, nós contadores temos uma limitação muito grande por profissão na interpretação das leis. Porque nós contadores lemos as leis focando 4 objetivos, quando é uma lei tributária ou uma lei que atinge
a nossa carreira, a nossa profissão. A lei tributária conversa contigo prescrevendo. Prescrição quer dizer determinando, faça isso. A lei conversa contigo autorizando, você poderá fazer isso. A lei conversa contigo não permitindo, você não pode fazer isso. E a lei conversa contigo permitindo. Quando ela permite, quando ela não toca a respeito. Autorizar e permitir é diferente. A lei brasileira funciona do direito positivo e da interpretação. Ela diz assim, tudo que a lei não prevê, não está estabelecido na lei, não vai contra as outras leis, é permitido ou proibido no Brasil? É permitido. Então a lei conversa contigo nessas 4 formas. E diante disso, nós temos que ler a lei com esses 4 objetivos, buscando 2 palavras, deverá e poderá. Nós temos essa limitação. E nós, contadores, fazemos algo que eu também fazia durante muito tempo, que é não buscar as leis que a própria lei comenta. E aí nós não lemos o arcabouço completo. Então, 1,5 páginas de lei do salão parceiro viram 11, 12 páginas de legislação, porque ela cita as outras. E é assim que você monta o conjunto das suas leis. E aí uma pergunta para quebrar o paradigma, o simples é sempre mais vantajoso financeiramente? Então, quando é que o simples é mais oneroso? Observe que o simples é mais oneroso quando vamos atrás de 3 variáveis. O ICMS, a contribuição previdenciária patronal e o ISS. Mas você se pergunta assim, mas como funciona isso? É muito difícil de entender assim, mas eu vou explicar com mais tranquilidade. Primeiro, quando a tabela engloba a parte previdenciária e a empresa não tem folha de pagamento. Então ela faz um cálculo, pode ir para o lucro presumido e muitas vezes o lucro presumido pode ser mais vantajoso. Quando, por exemplo, a empresa ela é contribuinte do ISS e existe um regime especial, como a uniprofissionalidade, que não é um benefício como muitos pensam. E quando por exemplo, a empresa é contribuinte do ICMS e possui regime especial de ICMS, como, por exemplo, bares e restaurantes. Logo, é uma bomba relógio. Então, só um restaurante não tem folha de pagamento. Ora, provavelmente, o Simples Nacional para você não serve, a não ser que você seja muito pequenininho. Então, eu vou traçar alguns exemplos com cálculos para vocês entenderem um pouco melhor. Então, eu fiz aqui regime especial do ICMS de restaurantes para vocês conseguirem entender. Vou compará-lo com o lucro presumido, anexo 1, inicialmente sem adicional do imposto sobre a renda. Se eu somar todas as alíquotas dos tributos que incidem sobre o lucro presumido, vou atingir 9,93 sobre a receita bruta. Perfeito? Então agora eu fiz uma brincadeira, um cálculo. Eu peguei as receitas de 250 mil reais e fiz uma cálcula. 9,93 cai aqui, 2 milhões ao ano. Está em amarelo, está em azul. Se você não tem ICMS, não tem se você não tem contribuição patronal, então você vai saber que a partir de 167 mil reais mensais, você deve fazer contas. Entre a diferença da contribuição patronal para o valor bruto. Faça a conta que todo contador e tributarista é obrigado a saber fazer. Regra de 3. E aí você pode chegar à surpreendente constatação que este restaurante que fatura acima de 167 mil reais não deveria estar no Simples Nacional. E saiba você que aí esse empresário foi na Associação Brasileira de Restaurante ou no Sindicato de Restaurante no Sind Rio e ouviu a palestra de um determinado contador e ele avisou. E aí você pode ficar em maus lençóis. Então saiba que acima de 3.600 a tabela não tem nem o ICMS. Olha, acima disso faz muita conta. Porque a probabilidade desta empresa não estar numa condição agradável no Simples Nacional em termos financeiros pode ser muito grande. Tome cuidado. Ótimo, mas aí eu comparei sem o adicional. Agora eu vou comparar com o adicional, embora o adicional só comece a vigorar acima de 262 mil reais, não é isso? Mas tudo bem. Então, anexo 1 com o adicional, 10,73. Agora vamos fazer a brincadeira, 10,73, vou puxar para cá,
2.450, deu a metade da tabela do imposto do Simples Nacional. Então você sabe que acima de 204 e 200 não seria vantajoso, não atingiu nem o limite do adicional. Entenderam essa questão? Então você é obrigado, o contador, a fazer contas. Porque se o seu cliente pede para você enquadrá-lo no regime que desembolse a menor carga financeira possível, se você não fizer contas, cuidado. A lei do Simples Nacional também sofreu a influência da legislação do ISS. Saiba você que a legislação do ISS veio materializar fixamente o que já existia. As empresas do Simples Nacional sofrem retenção de ISS em quase todos os municípios do Brasil, quando assim a lei municipal a prevê. E o município do Rio de Janeiro determina para muitas atividades a retenção tributária do ISS na fonte. E a lei diz o seguinte: a alíquota aplicável na retenção deve ser informada na nota fiscal referente à alíquota da tabela do Simples Nacional referente ao ISS do mês anterior. Você não escreveu isso na nota fiscal, a retenção será pela alíquota efetiva máxima, 5%. A lei determinou isso, então avise ao seu cliente que se ele é um médico, por exemplo, e sofre retenção, uma clínica, desculpe, e sofre retenção de ISS, ele é obrigado a escriturar isso na nota fiscal. Se não escriturar, temos problemas. Novidades na tabela 3. Para participar da tabela 3, todas essas atividades, medicina, arquitetura, urbanismo, psiquiatria, dentistas, blá, 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 devem colocar um mínimo de 28% da receita bruta destinada à folha de pagamento, e dentro dessa folha ele esclarece que estão os encargos trabalhistas e sociais relacionados ao funcionário, fundo de garantia. Ora, se assim o é, então explique isso muito bem para a clínica, por exemplo, porque há uma possibilidade muito grande dele não saber que tem que destinar 28 de 100 mil, já são 28 mil reais, e ele cair numa alíquota, por exemplo, na tabela 3 de 8, aí dão 36, 37, porque ele está no Simples. Vai para o presumido. De repente ele pode ser uniprofissional 11,33 sobre a receita bruta. Para quê? Não precisa nem fazer conta. E ele não precisa remunerar ninguém com salários, de repente, se for um consultório. Então, faça contas. Bem, saiba você que a legislação previu o investidor anjo, aquele que aporta como fundo de investidor ou uma pessoa particular, dinheiro numa invenção ou no desenvolvimento de um projeto do Simples Nacional. Mas aí, o que se deu de benefício se tirou de vantagem. Por quê? A empresa que aporta o dinheiro é tributado sobre o retorno excedente como ganho de capital e não é isento como distribuição de lucro. Então, poucas empresas hoje irão investir como investidor anjo, porque serão tributados naquela tabela 15, 17, 20, 22,5 do retorno sobre ganho de capital. Então, ela deu isso e, ao mesmo tempo, tirou automaticamente. Então, eu acredito que pouquíssimas empresas vão fazer isso, até porque o investidor anjo, quando ocorre o investidor anjo, obriga que a empresa que recebe esse tipo de aporte seja obrigado à contabilidade nos padrões brasileiros e ao envio da escrita contábil digital. Então, o Simples passa a ser obrigado a isso. Entenderam? Então, qual seria a vantagem? Esse mesmo relator, no projeto, ele teve aprovado por unanimidade no Congresso agora, um projeto que estende o investidor anjo, inclusive, para investimentos estrangeiros e conserta isso daqui. Vamos torcer para que venha, até porque ele colocou o MEI aí dentro. Perfeito? O MEI vai poder receber investimentos. Novas atividades, como, por exemplo, agricultura, pecuária e abastecimento, podem estar inserida no Simples Nacional agora, mas tem que ter a chancela do Ministério da Agricultura. Ora, aí fica um pouco difícil porque temos que ter um certo investimento. Continua sendo vedado comércio de bebidas alcoólicas, atacadista, empresas de crédito, aqui está errado porque eu sou contador, eu não sou professor de português, organizações, sociedades civis que podem distribuir lucro, né, sem fins lucrativos, que podem
remunerar a diretoria, cooperativas e entidades e associações de qualquer espécie, como condomínios e clubes, passaram a poder. Mas elas, eu te diria, corre atrás da legislação, principalmente do comitê gestor, das resoluções, para saber como eles estão regulamentando cada item que você está trabalhando. Saiba você que a legislação permitiu agora, a partir de janeiro deste ano, a prestação de assistência mútua de informações. Então, o município, o Estado, tem o mesmo banco de dados da Receita Federal do Brasil. Até dezembro de 2017, não tinham acesso. Ok? Então, o município agora tem acesso ao e-financeiro, movimento de cartão de crédito e débito. Perfeito? Então, avisem aos seus clientes que a fiscalização passou a ser compartilhada e o banco de dados passou a ser único. As fiscalizações passaram a trabalhar em conjunto. Perfeito? Então, não cabe mais agora falar fiscalização do município. Não, fiscalização do Simples Nacional. Ok? Bem, essa fiscalização, ela, graças a Deus, ela deve ser orientadora de acordo com a lei. Não sei se isso funciona na prática, mas na prática ela deve ser prioritariamente orientadora. Então, comportamento deve ser compatível com o procedimento de fiscalização. E antes, ele te permite que você saiba como deveria ter feito. Tem que ser assim primeiro. E depois é que ele vem com fiscalização corretiva. Saiba que o fator R, ele inclui encargos, salários, e ele também engloba prolabore e a contribuição previdenciária e patronal e o fundo de garantia. Então faz conta, mas se você tem que investir nisso, de repente não vale a pena nem fazer contas, porque você já chega à conclusão que não atinge o lucro presumido. Bem, licitações. Será assegurado à empresa do Simples Nacional que participe de licitação e ganhou, por exemplo, a licitação, a regularização em documentos durante um período embrionário. Perfeito? Então você tem essa vantagem. Você pode correr atrás e tentar, como, por exemplo, pagar todos os seus débitos através de parcelamento, para entregar no certame a documentação final. Você vai ter esse tempo. Atenção ao MEI. Senhores, o MEI é um terreno mais nebuloso do que o Simples Nacional. Não acreditem no que falam por aí sobre o MEI, por favor. Tá certo? Então eu diria para vocês, não pode existir cumulativamente com o MEI relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Essas três palavras são fundamentais. O MEI não pode ser seu subordinado, habitualmente estar na sua empresa e ter afinidade de você, como, por exemplo, ter sido uma pejotização. Era um gerente, era um funcionário. Não pode. A lei proíbe. Perfeito? O limite do MEI vai para 6.750 ao mês e o comitê gestor determinou o acréscimo de um termo no MEI, que não tem muita influência. Mas aí a grande questão do MEI é, o MEI é obrigado à escrita contábil? É obrigado? Sim, o MEI é obrigado à escrita contábil, porque o MEI faz parte da Lei Complementar 123 e o artigo 14, eu li para vocês, disse que só pode ser remunerado através de distribuição de lucro isenta aquele cujo artigo 14 determinou no limite da base presumida. É a mesma regra, é a mesma lei. E ele vem, e eu, como gosto de comprovar o que eu falo, este foi o maior evento do Conselho Regional de Contabilidade do ano passado. E eu vou pedir que vocês dediquem 4 minutos ou 3 minutos a ouvir o secretário executivo do Simples Nacional ao responder a minha pergunta e a do vice-presidente sobre, em público. Isso está filmado e está à disposição de vocês na TV CRC. Se realmente o MEI pode embolsar os 5 mil e colocar na página da declaração de rendas, na página dizendo auferido como lucro sem nenhuma escrita contábil, nenhuma prova de que aquele lucro foi realmente auferido,
se ele é isento disso, se ele pode colocar no bolso aquilo, e se o profissional, quando ele não for MEI, eu até imaginaria que o MEI tem que emitir esse recibo, claro, agora quando ele é ME, ele tem que emitir a nota fiscal no período de competência. E fazer a educação conforme regime de caixa, etc. São um monte de perguntas, né? Mas vamos lá. Vamos para a questão, uma das últimas coisas que você perguntou, da distribuição de lucro do MEI. Tá? O MEI faturou R$5.000 por mês, vamos para o máximo, e ele está no comércio. Tá? Quanto que ele pode declarar de distribuição de lucro no imposto de renda da pessoa física? 8% se ele está no comércio, 32% se ele está na área de serviços. Tá? Ele pode declarar como distribuição de lucro. Acima disso, tem que ter contabilidade regular, estruturação contábil regular, para provar que tem lucro, senão aquilo... Tá? É assim que funciona. Silas, aqui na sua esquerda, aqui. Samir do CRC, tudo bem? Só a complementação do que o Miguel falou, ou seja, trabalhar, não sei de que forma a gente pode fazer, mas trabalhar com o Sebrae a informação de que aí não é tão simples quanto se imagina se você tiver uma ajustamento aí. A informação que é vendida para o público aí, amplamente, é de que quem é MEI faz tudo sozinho, não precisa de auxílio, de apoio de ninguém. E aí um MEI que apura acima do padrão de distribuição de lucro presumido, ele está enrolado. Tem que ter um livro caixa bem estruturado, tem que ter um apoio, tem que ter a entrega da declaração, tem que ter tudo. Na verdade, se ele quiser distribuir lucros acima dos percentuais do presumido, não é nem caixa, é contabilidade mesmo. Pior ainda. É a situação contábil mesmo. Tudo que ele recebe, e o que ele recebe praticamente é distribuição de lucro. Quando ele é comércio, daí ele tem que ter contabilidade. eles não têm Tem que ter contabilidade. É porque se não fosse assim, você estaria aumentando o limite de isenção do imposto de renda de 2 para 5 mil e para 6.750 ano que vem. Pode acontecer desse trabalhador do salão de beleza MEI, que faturar 5 mil por mês, 5 vezes 3, 15, pode ser que para efeito de imposto de renda, esses 1.500 resolvam o problema dele. Tá? R$1.500 por mês, e que ele pode, sem escrituração contábil, declarar como distribuição de lucro, pode ser que isso resolva o problema dele. Se resolver, ok. Tá? Mas se ele precisar, porque ele vai comprar um bem, vai comprar uma casa, se ele precisar de transferir para a pessoa física mais do que 32% na área de serviços, ou mais do que 8% na área de comércio e indústria, aí tem que ter escrituração contábil, para provar que teve o lucro. Senhores, ele acabou de dar uma mensagem subliminar. Se o MEI vai comprar patrimônio, eles vão tomar conta. É isso que ele acabou de dizer. Eu vou, através da Dimob DOI, tomar conta de quem for comprar um apartamento, tomar conta de quem for comprar uma casa, tomar conta de quem tem um Renavan. Entenderam? Acabou de mandar esse recado para nós. Mensagem subliminar. Isso daqui foi um grande apoio. O Felipe anunciou para vocês sobre a convenção. Eu não sei se eu vou poder estar lá, porque é um período que eu já fui convidado há muito tempo atrás para um outro evento. Se eu puder, eu estarei. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que, se essa turma daqui fosse de outra categoria, que eu estou acostumado, ninguém titubearia e todo mundo estaria lá. Eu fui numa convenção no Rio Centro com 25 mil. Vou repetir, 25 mil profissionais que se assemelham a nós. Desenvolvida pelo órgão de classe deles. Entenderam? E esta convenção aqui, por acaso, foi gratuita. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: as informações, elas muitas vezes são dadas nesses lugares. E o Conselho Regional de Contabilidade coloca para palestrar Silas Santiago, Leônidas Quaresma, o cara que fez o E-Social, todos eles vêm aqui com o maior prazer e não vão nos outros institutos como vêm aqui. Vão, mas não como vêm aqui. Então, quando esses caras estiverem aqui, meu recado para vocês, como dono de escritório de contabilidade: venham,
participem. Tenham a honra de dizer que vocês são contadores. E esqueçam aquela imagem de contador cansado com cara rabugento. As mulheres estão de parabéns, porque hoje em dia as mulheres estão se organizando, se arrumando muito mais do que os homens. Vão nas reuniões dos clientes muito mais arrumadas, com muito mais incisão, são muito mais determinadas. Nos cursos que eu dou aqui, vou subir agora e vou dar aula, tem muito mais mulheres do que homens dentro da sala de aula. Entenderam? Por isso que eu também disse que elas vão engolir a gente aqui. E nós temos pouco tempo para dar uma reviravolta no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. E só vão conseguir com o nosso apoio. Nós é que seguramos a riqueza. Nós somos os profissionais do controle da riqueza. Perfeito? Então não se esqueçam desses detalhes, porque eles são fundamentais. Infelizmente, eu tenho que dizer, a sociedade está precisando dos contadores. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu fui dar uma palestra na quarta-feira numa das faculdades mais renomadas do Brasil, para um órgão gestor do direito e sobre planejamento tributário. E, sinceramente, eu fui preparado para mostrar o que é a ciência contábil no planejamento tributário. E sabe o que eu ouvi de um advogado que foi 5 anos do CARF, Conselho Julgador de PIS e COFINS de Brasília, 2 anos do Conselho de Contribuintes do Estado de Brasília? Ele disse: ele acabou de dar um tapa na nossa cara, porque mostrei o planejamento tributário com a visão do contador, a visão simples que a gente tem, economizando pilhas de recursos sem fazer muita força. E o Estado está precisando da gente justamente para não termos legislações assim. Porque uma coisa é a teoria, que é bela, fofa, são anjinhos correndo pelos lírios do campo tocando harpinha, não é assim a imagem da teoria? A outra coisa é a prática, que eu pego a chave do meu escritório e mando sentar, faz agora. A distância é enorme, eu falo sempre isso aqui, perfeito? Então isso é o simples nacional que muitos imaginam que é muito simples. Seu cliente está imaginando isso, perfeito? Então, senhores, quis apresentar os principais pontos do Simples, não quis falar sobre o Simples, quis mostrar o que é o Simples, sem deixar de ressaltar que, assim como a contabilidade brasileira, vivemos momentos que exigem atualização técnica e principalmente estratégica. Com isso, espero que tenham aproveitado e verificado que temos oportunidades monstruosas pela frente. Eu prefiro um ambiente embaçado e lameado, um ambiente em que poucos sobrevivem. Por quê? Entenderam? Pense nisso. Compartilhamos um Brasil melhor, contadores, num momento em que a gente está preparado para a guerra. Entenderam? E não deixem de acompanhar as mídias sociais do nosso Conselho Regional de Contabilidade. E se quiserem me dar a honra de me acompanhar, como todo mundo e a minha filha de 9 anos, eu também estou nas mídias sociais. Ok? Muito obrigado pela participação de todos. Boa noite, meu nome é Rosângela. Você disse ali, e está na lei, que as empresas do Simples não devem ter prejuízo. Né? Entre aspas, não devem. Entre aspas. Mas a empresa efetivamente tem prejuízo. Uhum. E não distribui Prolabore. Uhum. Não paga Prolabore. Não paga Prolabore. Uhum. Está ferrada? Então, eu não diria ferrada, né? Que essa é uma palavra forte, que está fora do mercado de contabilidade. Eu diria assim, é um ponto de observação muito grande, em que a lei diz que não é possível. Tem toda a razão de existir, porque ela entende o seguinte: todo labor no Brasil tem que ser remunerado. Não existe o trabalho escravo, nem o trabalho voluntário para empresas sem fins lucrativos. Claro que existe. Então, eu te diria, leva ao cliente, você toma um pouco de cuidado e mostra. A opção é sempre dele, tá? Eu tenho muito escritório de advocacia lá no meu escritório, que a gente faz a escrita, e boa parte deles, às vezes, não quer. Então, eu mando eles assinarem um termo de responsabilidade. Tá? É isso que eu faço. Boa noite. Meu nome é Ana Lúcia. E eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira pergunta, quando o senhor diz sobre o Prolabore, que o cliente ele não quer pagar o Prolabore. Minha pergunta
lá no escritório, nós temos muitos clientes que já estão aposentados e continuam sendo sócio da empresa, porém ele se aposentou. E eu sou uma das que fiz. Realmente, eu parei de recolher o Prolabore, porque aquele Prolabore está indo para quê? Para que sentido? Até porque o Prolabore ele é executável para você, né, ter o rendimento na sua aposentadoria. Diga-se de passagem que é uma porcaria. Então, pergunto eu, lá eu não recolho o Prolabore dessas pessoas que são aposentadas. Recolhi até quando eles se aposentaram e quando se aposentou acabou. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é a questão que muita gente agora é simples, não é simples, né? A tributação do Simples Nacional para a EIRELI. É a mesma coisa? Igualzinha, não muda. Uma EIRELI bem constituída é igualzinha a uma empresa comum, tá? Então, essa segunda pergunta é fácil de responder. A primeira pergunta exige um raciocínio. Primeiro ponto, a contribuição das pessoas para a Previdência, muitos entendem que é para a própria Previdência dele no final, não é para um conjunto, tá certo? Então, quando a gente coopera com a Previdência, entre aspas, deveria ir para um bolo conjunto de pessoas que vão se aposentar. É um cálculo matemático feito dessa forma. Os aposentados, eles podem ser sócios capitalistas. O sócio capitalista não precisa do Prolabore, mas deve ter distribuição de lucro conforme as cotas. Perfeito? Não sei se atende. Se não atender, infelizmente, o meu recado é triste. Eu posso me aposentar e continuar trabalhando com carteira assinada? Continuo cooperando com o INSS? É a mesma coisa. Entenderam? Essa mentalidade, a previdência nossa, a gente tem que protegê-la. Essa questão de o contador dizer, eu falo para os meus clientes e falei muitas vezes, você tem que contribuir pelo teto, porque na realidade o Prolabore é o que o sócio recebe. Então qual o salário dele? Se o funcionário dele recebe R$2.000, ele trabalha sem receber nada? Porque a distribuição de lucro é o que a gente apura, depois que a gente faz o confronto entre despesa e receita. Mas o Prolabore é o salário dele. Eu, se eu fosse da Receita Federal, por exemplo, jamais admitiria uma empresa onde o sócio recebe menos que um funcionário. Então, o que é que acontece? Eu concordo contigo nessa linha de direcionamento que você está tendo. A gente tem que levar em consideração uma questão de desproporcionalidade de rendimentos de aposentadoria. Perfeito? Tem um estudo bastante legal que saiu numa revista norte-americana sobre a aposentadoria brasileira. De 140 países que eles estudaram, o Brasil está em 138, posição 138 de desigualdade social. E qual é, segundo essa revista, qual é o principal foco da desigualdade? Acreditem, a esfera pública. Porque a aposentadoria pública atinge 9 vezes, em determinadas estruturas, a média de aposentadoria privada. Isso é um estudo, não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus, hein? Nada contra, eu só estou dizendo para vocês. Então, a desigualdade social, a revista, ela diz, ela vem pelo próprio governo que faz essa distorção. A revista ela também diz o seguinte, o estado do Rio de Janeiro tem, salvo engano, 6 vezes a quantidade de funcionários públicos do estado de Nova York. 6 vezes Nova York. Quem é mais eficiente? Perguntaria eu não sei. Tá certo? Entenderam a questão? O Brasil tem 11 vezes a quantidade de funcionários públicos dos Estados Unidos. Diz esse estudo. Eu não tenho nada contra, eu acho que eles cooperam com o fundo deles, beleza. Eu só estou dizendo da questão da desigualdade. Aí vem a gente para uma esfera de um teto muito baixo para uma sociedade brasileira que necessita bastante. Entenderam? Aí vem essas questões. Então, o que eu gostaria de dizer, assim, não querendo interromper, é o seguinte. Eu sou um contador tributarista. Eu vivo do setor tributário, sendo dono de escritório de contabilidade. Quem me conhece no dia a dia, Valmir me conhece muito bem, trabalhou comigo um bom tempo, sabe como eu funciono, meu raciocínio. Meu raciocínio é socioeconômico. Então, o problema de você entrar na esfera tributária é que você fica muito crítico. Socialmente falando, muito crítico. E você identifica que a maior parte das reportagens que saem no jornal só servem para você ler, boa parte dessas de cunho econômico,
quando você tem a capacidade de criticar e não aceitar pacificamente o que está ali. Porque a maior parte das informações de resposta tributária são indutivas. Eu induziria vocês todos a acreditarem no que eu quero, porque a maior parte da população brasileira e de profissionais também não tem essa especialidade. Entenderam? Não, sabe por quê? Não, porque o MEI coopera com o salário mínimo. O problema é o crescimento exacerbado do MEI, né? É muito MEI, muito MEI. É. 50,83 para todos os tributos, não é só para a Previdência, né? Aí é uma questão assim, que o MEI surgiu no momento de desemprego. Aí eles diziam que era necessário. Só que o MEI cresceu muito. E assim, eu não tenho nada contra o MEI, eu tenho contra a forma que estão usando o MEI para pegar pessoas de bem e obrigá-las a ser MEI. No nosso setor aconteceu isso. A gente foi excluído do MEI por quê? Não é? Tudo MEI, tudo MEI. E aí você tira o meio de subsistência de um país cuja a capacidade intelectiva é muito baixa, ele não tem discernimento o MEI para saber que hoje ele está ganhando 4 mil, 5 mil, e quando ele se reformar, ele vai ganhar um salário mínimo. Ele não tem essa capacidade na maior parte das vezes. Entendeu? E vocês saibam que se ele faz isso e ele faz uma previdência que não seja privada, complementar, eles não aceitam. Entenderam? Prevalece a aposentadoria do MEI. Você tem que explicar isso para o MEI. Então você está pagando à toa. Entenderam? Então tome cuidado com isso. Nós somos contadores. Eu falei para vocês que o desenvolvimento social hoje depende da nossa categoria, dessas informações que a gente leve. Você não pode permitir muita coisa, porque vai afetar o teu ego, vamos dizer assim, a tua honra moral, né? É assim, aí manda ele assinar um termo de responsabilidade, que eles têm consciência. Só que a gente está vivendo um momento muito difícil no país, muito difícil. Nós semana retrasada, tivemos um setor público que conseguiu um reajuste salarial, num momento turbulento do Brasil, num momento turbulento. É um negócio assim, você faz contas básicas, Do setor, muitos pensam que o funcionário público gasta muito dinheiro e etc. Não é verdade, tá? Não é verdade. Pelas contas públicas não é verdade. O que é verdade é o seguinte, nesse mesmo estudo estava dizendo 80% de todo o gasto público vai para o judiciário. 80%. Entenderam? 80%. Estava lá no estudo. Aí você começa a fazer conta, você fala assim, pô, tem alguma coisa que o réu não bate com o CREA. Né? Tem alguma coisa. Então, nós, contadores, neste momento, e eu sei que isso incomoda muito de nós, a maioria das pessoas, quando eu começo a falar desses assuntos, finge que não está ouvindo, vira a cara, porque se sente incomodado. A gente não quer participar da sociedade, só que você, sinto muito, você tem um código de ética e você é contador. Leia o seu código de ética e você vai ver o que é o código de ética do contador. A sociedade brasileira está dependendo muito de nós nesse momento. Nós levarmos boa informação, levarmos para esse público que está em faculdade a informação adequada, para a galera que está por aí. Esse Conselho Regional de Contabilidade ao qual eu vejo hoje, não agora enchendo linguiça porque eu estou aqui, eu não devo nada a ninguém daqui, nada, absolutamente nada. Eu estou aqui há 12 anos como professor, como palestrante, graças a Deus, quem me coloca dentro de sala de aula são vocês que pedem, é aquela união estudantil que me leva para todos os lugares que eles botam o movimento. E eu digo para vocês, o crescimento da nossa evidenciação foi monstruoso em termos de atuação no mercado. Só que, claro, não se joga muito para o mercado o que está se fazendo. Então, vocês, como contadores, têm que participar desse movimento intenso. Se não gostar, avisa, não gosto, mas não seja bruto. O que é bruto? É ser brucutu. Brucutu é o cara, não gosto dele, ele é feio e não participa. A forma mais humilhante para o teu inimigo é você mostrar a tua participação superior à dele. E não é pela violência. A argumentação violenta, xingar o outro, é falta de razão. Toda falta de razão acaba com um tapa na cara e um xingamento. Então está na hora da gente
estender as mãos e pensar, pelo menos, durante uns 5 anos, como a gente se ajuda mutuamente. Esse é meu raciocínio modesto. Perfeito? Modesto. Tá? Boa tarde. Meu nome é Camille. Miguel, eu tenho 2 questões. A primeira é quanto ao MEI. O MEI sem funcionários, ele é obrigado à entrega de GFIP? Eu não trabalho com MEI. Não. Eu só trabalho com quem me paga. Tá? Se você quiser, meu escritório tem lá uns garotos que fazem um bico com o MEI. Eu só sei do MEI o que ele afeta o meu trabalho. Tá certo? Não, porque até há uma exigência, né, na legislação do Simples. Tem CNPJ, né? Tem CNPJ. Não, e até social ele é obrigado. Para escritório de contabilidade, parece que tem uma exigência também na legislação do Simples, se for do Simples Nacional, que tem que atender de forma gratuita. Não é assim não. Não é assim não. Artigo 18º, parágrafo 22º A e B. Diz o seguinte, vou explicar para vocês. A oratória do relator da introdução do Simples Nacional em 2008, quando foi introduzido o MEI, era um momento de desemprego muito grande no Brasil. Ele disse que para dar certo o MEI, ele necessitava da categoria contábil. Que não haveria o MEI, a oratória dele está escrito isso, podem procurar. Que não adiantava tentar colocar o MEI sem a participação da classe contábil. Então, como contrapartida por um trabalho gratuito, o contador seria tributado em base fixa do ISS. O que é base fixa? Decreto 406 de 1964, que diz que o profissional que desenvolve atividade intelectiva, profissional liberal, ele é tributado em base fixa. No Rio de Janeiro, R$ 83,00 e qualquer coisa por profissional. Perfeito? E lá disse o seguinte, a lei complementar regulamentou da seguinte forma. Ela não regulamenta, ela determina. Ela determinou que, para isso, os órgãos de classe contábil, CRC, Sindiconte, Sescom, etc., órgãos de classe, ou os escritórios de serviços contábeis, deveriam levar à sociedade o conhecimento. E estes eventos são gratuitos, abertos à população. Então, o Conselho, hoje, Regional de Contabilidade, provavelmente é o que mais tem, com certeza, do Estado do Rio de Janeiro, eventos, faz isso, já traz todo esse trabalho, já atende esse trabalho. Diante disso, nós seríamos incentivados no ISS como essa contraprestação, entendeu? Porque quem remunera os conselhos somos nós, entendeu? Então, é a nossa remuneração. Então, nós não poderíamos ter um trabalho gratuito, né? Ninguém pode forçar a gente, entendeu? Perfeito. Isso. A segunda questão é com relação às empresas no Simples Nacional com sócios em comum. É porque, não sei se na legislação não fica muito claro ou se talvez eu não soube procurar direito. Ele fala em limite de receita de 4.800.000 esse ano. Isso. Só que nessa situação específica de sócios em comum, é o mesmo limite de 4.800? Somado os dois. Tá. Você soma, o cara pertence a 3, você soma as 3 dá 4.800. E existe também a mesma regra dos 20%, o excedente, é a mesma regra? Tudo. Porque a lei ela não pontua essa situação. Não, né? a de 123 não, mas a resolução, salvo engano, 140 sim. Aí ela comenta sobre isso. E no Estado segue a mesma regra também, não tem o sublimite. Tudo. Tá? O Estado vai a 3.600, perfeito, exatamente somando todo mundo. Tá, obrigada.